Olá, amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de História Medieval e hoje o tema será os tributos feudais. Mas na Idade Média, um servo era obrigado a pagar tributos ao seu senhor? Bem, vamos ver nesse trecho desse módulo algum desses tributos a que um servo tinha que pagar para o seu senhor. O primeiro deles era a corvéia. Esse era exatamente uma das taxas que o servo tinha que pagar para o seu senhor. E esse pagamento era feito através de trabalho, só que um trabalho grátis. Ou seja, o servo ele tinha que trabalhar gratuitamente na terra do seu senhor. E isso acho que não era uma coisa boa. Outro tributo que um servo tinha que pagar para o senhor feudal era chamada banalidade. A banalidade era um tributo cobrado exatamente sobre os equipamentos que existiam no feudo, como celeiro, forno, moinho, ou seja, usou algum equipamento, tem que pagar. E esse pagamento era exatamente sobre uma parte da produção que o servo tinha produzido. Outro tributo feudal era a chamada talha, que era o pagamento com parte da produção agrícola para o senhor, para que o mesmo desse segurança ao seu servo, exatamente como uma vigilância particular. Outro tributo feudal que o servo teria que arcar para o seu senhor era a chamada mão morta, que isso aí não tem nada a ver com algum goleiro que levou frango, não, que isso aí é mão de alface. A mão morta era quando um filho de um servo, ele tinha um pai falecido e tinha que pagar para o seu senhor para continuar a utilizar a terra. E esse pagamento dessa taxa, para ser o herdeiro de uma terra que ele não era dono, chegava muitas vezes a ser 10% de toda a produção que ele conseguiria produzir. Outra tributo que o servo teria que arcar para o seu senhor, teria que pagar, era o formariage. Essa palavra francesa era exatamente um tributo em que o servo, quando desejava casar-se com uma mulher de outro feudo, deveria pagar para o seu senhor. Era mais ou menos como se a pessoa fosse se dar mal duas vezes. Vou casar e vou pagar também para isso. Esses tributos, como vocês podem ver, eles não envolvem questões monetárias, de moeda, de dinheiro. Eram sempre voltados ao trabalho e à produção, exatamente pela questão dos feudos não terem um sistema monetário tão abrangente, não trabalharem tanto com moeda. Ou seja, para o servo, o principal valor que ele poderia dar para o seu senhor era a produção ou a sua mão de obra. Valeu, galera, bons estudos e depois vamos continuar com mais algum trecho de história medieval.